As viagens que eu faço sempre acabam contando uma história que eu não conheço. É uma história que eu vou criando, que eu vou conhecendo através de pessoas, paisagens, lugares que eu vejo que eu nunca fui antes. E é isso que me atrai mais, e é isso que eu adoro capturar e fotografar e aprender e rever. Conhecer outros mundos, outros universos e sentir em casa em lugares diferentes. É isso que me atraiu mais e isso foi o, vamos dizer, o trigger. E foi essa sensação que me deu direto contato com a fotografia e aí eu senti que era isso mesmo que eu queria fazer. Eu fui para Nicarágua, acreditando que eu ia ver um processo, vamos dizer, cubano, mas no início. Qual era o meu projeto? Era fazer um inventário do mundo socialista. Quero ir lá e ver o que tem de positivo. Ou se é ruim, por que é ruim, como é que é? Hola Silvio, qué gusto verte. Gusto de verte, ¿eh? Gusto estar en Brasil otra vez. Qué bueno, qué bueno. Pásale. Vamos a ver tu trabajo. Pues ya tengo varios años iniciando este trabajo desde el 2008, que son obras que estoy realizando en otros desiertos del mundo y estoy viajando a los desiertos más icónicos de este planeta. Hay dos elementos que caracterizan mi obra, que es la circularidad, por eso vamos a encontrar círculos. Me interesa esa circularidad de la vida, donde esos ciclos que se cierran y se abren todo el tiempo. Y el rojo, porque en esas culturas tan antiguas, la sangre o la muerte tenía un sentido diferente como lo vemos los occidentales. Tenía que ver más con el inicio de una nueva forma de vida o el inicio de una vida en otro lugar. Me interesa cubrir los desiertos que representan algo para una gran población de la humanidad. Tenemos un ejemplo en la India, que es el desierto del Thar en la India. Mi obra se caracterizaba por siempre intervenir el espacio, pero no había presencia física humana. Ahora la presencia humana es con personajes que habitan el desierto, pero siempre viendo hacia el horizonte. Eu estava numa região, cruzando Madagascar, na última parte dele, onde que tem as montanhas mais altas da ilha. E a gente ficou 5 dias perdidos na montanha. Aí, de repente, um momento a gente viu uma casinha no topo da montanha. E a gente falou, vamos para essa casinha, vamos ver o que tem lá, se tem alguém lá. E tinham 12 homens lá. Era a única semana que o tempo tá um pouco melhor. E é por isso que eles vieram para esse lugar. Eles se unem lá e fazem um retiro de cuidar do gado e criação para ferramentas de trabalho e para as mulheres deles. E um deles era de um vilarejo que a gente tinha que chegar para continuar a nossa travessia. E essa pessoa nos guiou. E a única coisa que ele tinha no corpo era um calção pequeno, pés nus, era um plástico grande, azul. Ele nos deu essa energia, sabe? Ele nos deu esse conhecimento. Começou a chover, a gente escalava as montanhas, a gente escorregava. Ele me agarrava, a gente cruzava rios com as nossas mochilas em cima das cabeças. Foi incrível. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Mongólia gravar um documentário na Mongólia. E o primeiro capítulo que fizemos foi sobre os guerreiros cazaques que moram na região oeste da Mongólia, nas montanhas Altai.
e que praticam ainda uma antiga tradição de caçar com as águias. Mas a nossa missão, na realidade, era documentar a nova geração, as crianças que gostariam de continuar essa tradição. E isso hoje em dia é raro, na realidade, com tudo que está chegando no mundo, com o capitalismo, com a globalização, com a tecnologia se espalhando e querendo influenciar. E é muito interessante ver qual é a opinião da nova geração, se ela quer seguir essas tradições antigas, selvagens, espiritualmente muito conectadas à natureza. É lindo ver isso. E a gente encontrou uma família, a gente encontrou um menino de 10 anos que quer ser caçador de águia com o pai dele. E foi uma experiência linda. Eles nos recolheram e eu morei 1 mês e meio com eles. I have a global way to work, which is always the same type of protocol. The thing is that I'm not anthropologist and I'm not ethnographer. It means that I don't try to have like an exhaustive vision of the community. I don't try to describe perfectly what it is, what's the ritual. I don't try to photograph every costume of a community. I'm very selective. I like that outfit, I like that costume, and I may bring my own attitude into the photo. So you can look at it as a document, of course, and still it's interesting for some scientists or ethnographers, but my vision is more like a photographic project, artistic one. Eu fiquei convidado para participar num festival internacional de arte africana em Argel. Eu andei muito nas ruas e gostei muito do que eu vi e eu fiz muita fotografia. Você faz ligações com as coisas que você conhece. Há muitas conexões, por exemplo, entre Argel e o Brasil. Primeiro, são 2 países colonizados pelos europeus. Então isso quer dizer que a arquitetura é muito igual em muitos lugares. Por acaso, não lembro como, mas eu descobri que o Niemeyer fez uma outra universidade em Constantin, que fica na parte na leste de Argélia. Eu sou um grande fã da arquitetura do Niemeyer. E Niemeyer passou muito tempo em Argélia. Acho que a maioria dos brasileiros não sabem muito dessa história do Niemeyer. I really developed an obsession with India, and so I kept going back and back and back to India, really to kind of work out what happened to my mind on that first trip to India. I think I've been to India about 18 times, and I still go there. I mean, India has changed. You would expect that in 45 years, but other places I know in Southeast Asia have changed to the point where I don't recognize them anymore. In India, you can still find that kind of magic that I touched base with 40 years ago. No meu trabalho lá documental no Alasca, eu faço tudo, assim. Eu tô lá, eu faço parte da equipe. Quando muda o tempo, muda a correnteza, eu tenho que parar de fotografar e desmontar a barraca com todo mundo. Eu acho que você tem que pertencer a esses... Não pode se destacar, você tem que entrar nisso. É um trabalho que eu desenvolvo há 20 anos, então eu sempre tive assim, uma curiosidade com esse povo. Eu não fotografo só a neve, eu sempre gosto das pessoas, da cultura, então tem sempre, não é só a paisagem da neve.
Se você entrar numa casa de um esquimó, você vai ver as paredes são todas tomadas por fotografias. Eles adoram fotografia. E eles têm esse costume de trocar. Então, se você faz uma coisa para eles, eles fazem uma coisa para você. E aí, porque você fotografou, de repente você está ganhando um pedaço de alguma caça deles, porque eu fotografei. Eu falei, eu achei que eu estava me dando bem de estar fotografando, mas eles, ao mesmo tempo, acham que isso foi um favor eu também estar fotografando. Então, é sempre uma troca. Eu sempre pensei em ter uma vida libertária, assim, sem fronteiras, sem patrão, sem Deus. Eu já tinha viajado, já tinha feito outros projetos fora e sempre tinha sido muito interessante, muito, às vezes mesmo que por tempo curto, tinha sido muito proveitoso. Então eu decidi ficar um tempo fora, assim, ficar 2, 3 meses em cada país, explorando outras histórias, enfim. Aí eu fui para Cuba, que era um lugar que eu já conhecia, gostava muito. Fiquei 33 dias morando em Cuba. Fui para a Turquia, para o Kurdistão, cobri as eleições, que foi interessantíssimo. Cobri um atentado à bomba, uma história foi incrível. Fui para a Itália, depois voltei, fui para os Estados Unidos e fiquei 3 meses e meio, mais ou menos, nos Estados Unidos, viajando e trabalhando e produzindo. E é isso, eu quero ficar, pelo menos por um tempo, rodando e, enfim, conhecendo histórias novas, buscando artistas. E é uma pesquisa, mas é também uma aprendizagem. Assim. Numa viagem à Espanha, eu estava com um casal de espanhóis, eles dirigindo o carro, e eu reparei que na beira das estradas tinham uns castelos incríveis. Comecei a pesquisar esses castelos, fui visitando e inclusive há websites que contam a história de cada um. E são histórias incríveis, né? E são castelos realmente abandonados, ou seja, a Espanha tem tantos castelos que o próprio governo e as pessoas não sabem o que fazer com eles. Então, assim, como um sul-americano, fui à Europa reconquistar esses castelos. Eu me senti um certo Pizarro às avessas, né? Ou seja, daqui um sul-americano que foi na Espanha descobrir e desvendar os segredos desses castelos medievais, né? Eu gosto de andar sozinha, de poder ficar observando. Eu fui para Moçambique, por exemplo, em 2010 e comecei a ver muitas casas abandonadas. E aí eu descobri que essas casas estavam abandonadas há 30 anos. A gente vê pessoas com casas extremamente precárias, construídas muito próximas, e elas não ocupam aquela casa. Então tem toda uma questão de crenças regionais. As pessoas acreditam que aquele lugar ainda pertence aos antigos moradores, que foram pessoas que tiveram que abandonar aquilo durante a época da guerra. Dois anos depois eu vou para Haiti, sou pega por um terremoto também e começo a ver roupas e roupas e roupas abandonadas no chão. E roupas também como as casas boas, mas que também ninguém pegava. E para mim aquilo foi a representação máxima daquilo que eu vivia ali, daquele terremoto, que pareciam corpos ali, abandonados no chão. Um pouco depois, vou para Guiné-Bissau, um país muito pobre, muito pobre. Eu começo a ver carros. Qualquer rua que você passa tem um carro abandonado.
E esses carros, assim, não é porque são carros super velhos, tem carros novos. Então, a pessoa compra um Jeep e não tem condição de manter. E a poeira que vem do deserto do Saara, do Sahel, que é uma poeira avermelhada, cobre tudo. Então, os carros, eles parecem todos são uns fantasmas, assim, veículos fantasmas cobertos por essa película avermelhada marrom. Nesse episódio, viajamos ao coração da alma. O fotógrafo caminha no espaço, no tempo, na matéria e na memória. Je suis plus un photographe qui construit, qui attend, qui cherche, plutôt qu'un photographe qui court comme ça après l'événement. Et donc j'avais pris Flaubert et Maxime Ducamp comme excuse au final. Donc Flaubert était censé décrire les indigènes, comme on appelait les Égyptiens à l'époque, et Maxime Ducamp était censé faire des photos des paysages de cet Orient mythique qu'avait ouvert Napoléon. Donc c'était autant une excuse pour moi d'être sur leurs traces que pour eux d'aller visiter l'Égypte. Et donc j'ai réussi à faire des photos et à connaître des lieux où plus personne ne va, des temples totalement envahis par la nature parce que personne n'y va, qui ne sont plus entretenus. Et donc cette découverte-là, je la dois à Flaubert quand même. Ça c'est un temple à Karnak. Mais la nuit, tu vois, en pause. Je m'introduisais, parfois je ne sortais pas, je restais dormir dans le temple. Tu vois là, elle est prête à s'envoler. Et ça, c'est un petit escalier que j'ai découvert aussi grâce à Flaubert, qui est à l'intérieur d'un temple, à l'intérieur d'un pylône d'un temple, que tu ne vois pas de dehors. Et là, la lumière, elle rentre, et parce que c'est tout petit, l'ouverture, c'est une séquence, voilà, où elle disparaît complètement. Regarde la lumière, regarde la lumière. C'est pas incroyable. La lumière a mangé sa tête. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est un village où Flaubert a dormi. Mais il y a eu, je sais pas, ils disent les fourmis rouges qui ont mangé tout le village et le village est abandonné et donc elle s'enfuit. Cette photo, c'est... Je l'appelle Küçükhanım. Küçükhanım, ça veut dire la petite femme en turc. À l'époque, l'Égypte était sous domination ottomane. Et donc Küçükhanım, c'était la petite femme, en réalité la femme qui donnait du plaisir. Et Flaubert décrit pendant 2 pages le plaisir qu'il a eu avec Küçükhanım. Il décrit sa peau, la couleur de sa peau, la peau cafetée de Küçükhanım. Il décrit le bruit de ses bijoux quand elle faisait l'amour. Et donc, moi, j'ai cherché la figure de Küçükhanım et je me suis dit, c'est la seule fois où je vais céder à l'orientalisme. Et j'ai été dans cette maison et j'ai fait Küçükhanım. Eu fui para Moscou como militante da Juventude Socialista do PDT, cheguei lá e não dei conta do recado. Eu surto logo na primeira reunião bilateral, já surto, e falo, eu quero sair disso, eu não aguento isso. E tinha levado meu equipamento fotográfico e muitos rolos de filme, de Kodachrome, Ektachrome e outros filmes de slides, que produziam slides positivos, diapositivos. E fotografei o verão de agosto de 1985 em Moscou, mês em que o Gorbachev assumia o poder e nós assistimos ao primeiro discurso do Gorbachev naquele momento. Então, sem querer, eu fui testemunha do início do fim da cortina de ferro da Guerra Fria com a minha câmera fotográfica. O livro se chama Pagode Russo, em homenagem à música do Luiz Gonzaga. Eu casei com uma russa há 7 anos atrás e tenho um filho russo brasileiro. O livro é uma homenagem a ele, antecipando a memória dele, pondo uma memória que ele não teria se não fosse a possibilidade de antecipar memórias através da fotografia. O que acontece com a fotografia hoje? A fotografia hoje não é mais do protagonista do clique. O instante decisivo do Cartier-Bresson, o jornalista que está na hora certa, no lugar certo, ele se dilui. Ele se dilui junto com o arquivo sai da sombra e vai para a luz do dia.
O arquivo é um elemento importante do trabalho do fotógrafo hoje. Um bom fotógrafo é um fotógrafo que sabe mexer no seu arquivo, que tem paciência de deixar o material se curar com o tempo no arquivo, ou mexer em arquivos de outros. O meu tio chegou no Brasil com 21 anos, saiu da Áustria com 20. A perseguição aos judeus começou com a anexação em 38. Era fotógrafo amador lá e chegou aqui, ele começou a fotografar, principalmente para a União Nacional dos Estudantes. Ele era um fotojornalista. Só que como qualquer fotógrafo, ele mesmo que tivesse uma encomenda, cobria um certo fato, ou como ele se dedicou durante muito tempo, era o ganha-pão principal dele, seguramente, fazer fotos de gente elegante, para revista de elegantes. Ele está com a máquina na mão, vê alguma coisa interessante do lado, fotografa também. Muitas dessas fotos que ele fez tinham um caráter assim humorístico. Ele achava as coisas muito interessantes e gostava de documentar isso. Como também características sociais. Por exemplo, ele esteve em Brasília, pouco antes da inauguração, e aí quase todas as fotos dele têm um aspecto humano. Uma situação que ele não conhecia da Áustria, que era, por exemplo, a situação dos negros no Brasil. Havia o Teatro Experimental do Negro, que eu não sabia que funcionava na Uni. Está lá o Grande Otelo, Carmen Costa, não sei o quê. E a partir daí eu acho que alguém levou ele para ver uma escola de samba. A escola de samba era o samba do pessoal mais pobre. Depois a capoeira, depois a Umbanda. E daí foi a volta dos pracinhos, ele documentou muito isso. E a cobertura que ele fez da Copa de 50 é talvez a cobertura mais longa que ele fez. My grandfather in Latvia, he was a photographer, one of the early photographers. Before the Russian Revolution, at that time, Latvia was not yet independent, but he was working as a photographer, and he moved to St. Petersburg. And then the revolution came and he returned to Latvia in the early 1920s, and he set up his own photo studio in a village called Barta in Latvia. And he was working there, and we were living in Sweden. I thought, well, I should go to Barta. I should try to find the footprints of sort of my grandfather. I met very many people who started to look for photographies, and they found my grandfather's photographies in their archives or in their albums. My parents came to Sweden as refugees after the Second World War, made my diploma in international law in Brussels, and started to work as a diplomat in international relations, working for UNHCR in Africa. Seeing on the spot how a refugee camp looks like and how people are suffering, that I think has had an impact, but not only on my photography, but on all my thinking and being, I suppose. Meu pai se suicidou em 2007, há um ano que eu morava em Londres. Eu recebi a notícia. No dia seguinte, cheguei em São Paulo, fui direto para o velório à noite e comecei a fotografar. Fotografei ele no caixão, fotografei como uma forma de tentar entender o que estava acontecendo. Isso não era uma prática do meu processo. Ninguém na minha família achou estranho, porque eu sou fotógrafo, eu sou artista, eu sempre fiz essas coisas, assim, coisas estranhas, né? Mas eu precisei fazer aquilo para entender um pouco a natureza do que estava acontecendo. É uma coisa muito louca perder o pai desse jeito. Depois que o velório acaba, eu paro de fotografar, fotografo meio à noite, durante o dia, quando tem o velório até o enterro. Depois, 15 dias depois, eu pego as roupas dele, levo para um estúdio, me fotografo usando as roupas. Né, e faço essa série de autorretratos todos na mesma posição, com o olho fechado. Isso para mim era a forma de me despedir dele, né? Eu acho que essa que é a mágica da fotografia. Mesmo que seja só um elemento de memória,
que você tirou a foto para guardar no aniversário do seu filho. Eu fiz uma operação com o Lauro Agman de me convidar a ser convidado pela embaixada da RDA, da Alemanha DDR. Quando eu estou montando meu audiovisual, dia 8 de novembro, não tenho certeza, os caras derrubam o muro. Começou e foi aquela avalanche e aí derrubaram o muro de Berlim. O resto todo mundo sabe da história. Eu digo, bom, vou voltar no ano que vem. Quando que eu volto? Eu perdi a queda do muro. Está marcada a reunificação para 3 de outubro de 1990. Eu digo, vou fazer o antes e depois, eu quero ver o que mudou, como é que funciona, entendeu? Eu me relaciono com o mundo através da fotografia. Eu não consigo não ter ela. Empobrece, fica sem graça. Eu me acho meio testemunha de uma história que acabou, né? Que já passou. Ficou meu material, minhas fotos, que é retrato de uma época que não volta. Pessoas com o clima, com a roupa, com não sei o que, em determinado lugar e tal. É datado. Fez, não fez, acabou, né? As fotos que eu faço é o que eu vou deixar.